Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, hoje tratando do louvor aos santos. Uma prática profundamente bíblica, bimilenar na Igreja Católica. Há 2000 anos a Igreja Católica faz isto, louva constantemente os santos, decorrência de um dos artigos do credo, creio na comunhão dos santos. E nesses 500 anos de protestantismo, sem querer litigar com quem quer que seja, mas importa que nós consolidemos essa prática que em muitos ambientes protestantes é contestada. Segundo certos cristãos não católicos, é erradíssimo você dizer: eu te louvo, ó Maria, eu te louvo, qualquer santo da Igreja Católica, porque, segundo eles, o louvor deve ser dirigido exclusivamente a Deus Todo-Poderoso. Só se deve louvar a Deus. Já vimos que esse argumento é incompleto, é uma falácia. O louvor a Deus, sem dúvida nenhuma, é destacado, é assegurado, é garantido, é recordado diversas vezes na palavra de Deus. Mas o louvor às criaturas também. E já vimos vários textos e convido você que ligou o televisor agora para entrar no portal da Rede Século XXI e assistir ao primeiro bloco. Vamos então ao texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 8. Nessa parábola nós temos uma frase que merece nossa consideração. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Admirar é elogiar. Deus admira as virtudes que Ele nos concedeu. Na verdade, as virtudes que Ele nos concedeu, procedem dEle. Quando Deus nos elogia, elogia aquilo que Ele nos deu. Nenhum problema, então, em que se diga: nós louvamos as maravilhas que Deus realizou na vida de Santo Antônio, na vida de Santa Maria, na vida de São Sebastião, na vida de São Vicente de Paulo. Nenhum problema, absolutamente nenhuma dificuldade. Os elogios de Deus Todo-Poderoso são aquilo que é dele. Se alguém se gloria, glorie-se no Senhor. Essa é a questão. Elogiamos os santos porque a Bíblia elogia. Elogiamos os santos porque Deus os elogia. Romanos capítulo 13, versículo 3. Outro texto de fundamental importância para esse argumento. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terás o seu louvor. Receber o elogio dos outros é bíblico. Receber o elogio de Deus também. E o patrão elogiou, admirou o empregado pela sua astúcia. Nossa Senhora diz no seu Magnificat: o poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ora, é impossível que não louvemos as maravilhas de Deus como obra de suas mãos. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aqui está um santo, no caso, uma santa, merecedora de todo louvor, porque o Senhor fez nela grandes coisas. E tudo aquilo que Deus faz é objeto de louvor. A criação deve ser louvada como obra de Deus. Todas as virtudes, todos os méritos, todos os dons que Deus concede às criaturas igualmente são merecedores de louvor. Não se trata de louvor de adoração. Não se trata de louvor cujo objeto é Deus, mas cujo objeto indireto é Deus. Deus nas suas criaturas. Deus que concede
Deus em quem reside todo o poder, toda a honra e toda a glória, este Deus concede dons, concede dádivas às criaturas e essas são louvadas por causa disso. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, temos o mesmo raciocínio, as palavras do apóstolo Paulo. Por isso, não julgueis antes do tempo. Esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas, ele manifestará as intenções dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que merece. Cada um receberá de Deus o louvor que merece. Aqui temos algo muito mais profundo, muito mais importante do que o louvor que tributamos uns aos outros, uma criatura a outra criatura. O próprio Deus louvará a criatura que for considerada merecedora de entrar na glória. Cada um receberá de Deus o louvor que merece. O devido respeito que nós devemos ter pela concepção teológica de muitos ambientes, de muitas ramificações protestantes, vem acompanhada também da nossa obrigação de reforçar, de consolidar, de recordar e de proclamar com toda firmeza a doutrina bíblica. 500 anos depois de Martinho Lutero, nós nos orgulhamos de ser uma igreja evangélica. Nós, católicos, somos evangélicos na raiz, porque a fundamentação da nossa doutrina é evangélica, porque a nossa prática, também com relação aos santos, é evangélica. Cada um receberá de Deus o louvor que merece. Por isso está certíssima aquela senhora extremamente simples, do rincão mais escondido e mais distante do Brasil, que todos os dias, debulhando o seu terço, se dirige à Mãe de Deus, dizendo: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Tu és bendita entre todas as mulheres. É bendito o fruto do teu ventre. Eu te louvo, ó Maria, pelas grandes coisas que Deus operou na tua vida. Eu te louvo, São José. Eu te louvo, Santo Agostinho. Eu te louvo, Santo Antônio. Eu te louvo, São Sebastião. Tudo profundamente bíblico. A imitação do próprio Deus que louva, que elogia, que diz grandes coisas. Muito bem, servo bom e fiel. Se foste fiel no pouco, serás fiel no muito. Entra no repouso do teu Senhor. Vejamos também outros elogios. Eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estive nu e me vestistes. Eu estive preso e me visitaste, enfermo e fostes ver-me. São muitas as manifestações dos louvores divinos às criaturas. Portanto, com o devido respeito a tal concepção protestante, não tem fundamento, não tem lógica nenhuma. A praxis católica de se dirigir às criaturas de Deus, elogiando-as. Pensemos em tantas litanias, pensemos em tantas ladainhas. Virgem das Virgens, espelho dos cristãos, arca do concerto, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. Vejam quantos títulos no ofício de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, Virgem das Virgens, refúgio dos pecadores. O que são as ladainhas dirigidas a todos os santos, ou a cada santo em particular, senão elogios. Prática profundamente bíblica. E ao dizer rogai por nós, também estamos com fundamento na palavra de Deus. Irmãos, rogai também por nós. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. O louvor aos santos. Uma dimensão também intrínseca do nosso amor, do nosso carinho, da nossa gratidão, do nosso reconhecimento.
quando uma pessoa nos faz um bem e quando faz esse bem bem feito, a gratidão impele-nos a dizer-lhes palavras sinceras, a elogiar as coisas que Deus operou nela. O poderoso fez em mim maravilhas. E como não elogiar as maravilhas? Portanto, eu pediria aos telespectadores que alguma vez ficaram, digamos assim, baqueados, ficaram um pouco inclinados a cair na falácia de certos pregadores que incutem na cabeça das pessoas que não se deve elogiar ninguém senão a Deus, que não se deve louvar ninguém senão a Deus. Não caia nessa. Na Escritura, o louvor a Deus é indiscutível, mas o louvor às criaturas também é indiscutível. E mais ainda, o próprio Deus louva as suas criaturas, dentre as quais as criaturas que atingiram a perfeição da santidade, aquelas que foram lavadas, aquelas que foram renovadas, aquelas que foram transformadas pelo sangue do Cordeiro, os santos que já se encontram no céu. Termino esse encontro louvando, antes de tudo, a majestade, a realeza, a grandeza, a infinitude, a magnificência do único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te louvo, ó Pai. Eu te louvo, ó Filho de Deus, Deus com o Pai. Eu te louvo, ó Espírito Santo. Eu te louvo, Trindade Santa. Mas, com fundamento na Escritura, eu louvo também tudo aquilo que vós fizestes, ó único Deus. Eu louvo a criação, obras de tuas mãos. Os céus narram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E louvo também porque Deus louva, porque vós louvais a perfeição das criaturas, que é obra de vossas mãos. Louvo, portanto, todos os anjos, louvo, portanto, todos os santos, louvo, portanto, tudo aquilo que, pelo sangue de Cristo e pela graça do Espírito Santo, Deus Pai realizou no meio dos homens. Eu vos louvo em todos os santos, eu louvo todos os santos.